Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coaching consultora e eu queria falar um pouco sobre liderança. E aí eu vou falar que o diabo vestiu Prada e virou seu chefe. E agora? Eu tenho visto vários filmes. A grande maioria deles já saiu de cartaz há muito tempo. Mas eu não resisti a usar o divertido Diabo Veste Prada como uma forma de exemplificar algumas coisas sobre liderança e carreira. Quem não viu o filme e tem intenção de ver, não assista mais esse vídeo. Porque como ele já tem mais de 10 anos, eu tô me sentindo super à vontade de falar sobre o filme, personagens, e não dá pra chamar de spoiler, né, gente? Pelo amor de Deus, já saiu há 10 anos de cartaz, já passa na sessão da tarde, etc. Então, vou começar a contar sobre o filme. A história acontece em uma revista de moda, a Runway, onde uma diretora executiva, que é a magnífica Meryl Streep, representa a Miranda Priestly. Apesar do filme ser contemporâneo, ele mostra traços de uma liderança bem antiga, uma liderança que a princípio a gente acreditava ultrapassada. Essa líder que comanda pelo medo. O filme é bem ilustrativo, tem vários exemplos, como uma pessoa que estava no elevador, aí chega a Miranda e ela sai do elevador meio se desculpando, assim como se ela tivesse cometido um ato muito ousado, então pedindo desculpas e tal. E todos correm pelos andares lá se preparando, como dizendo que ela está chegando, né? Então as pessoas têm que correr, trocam sapatos, mudam roupa, sentam direito, tiram as coisas da frente. E como um grande ídolo, ela chega, joga a bolsa e o casaco sobre a mesa da assistente, deixando claro que tarefas inferiores não podem ser realizadas por ela e quem é que comanda o lugar. A Miranda, ela humilha os funcionários, ela remarca reuniões sem aviso, ela pede almoço e não almoça, ela inunda seus funcionários de missões impossíveis. E na maioria das vezes, ela, por puro capricho, sem nenhuma ligação com o trabalho que a empresa executa. É para as filhas dela, para o marido dela, para o cachorro dela, né? Ela fica numa sala separada com 2 assistentes exclusivas para ela. Nas reuniões, nenhuma ideia é boa o suficiente. Todas as ideias são fracas, não são adequadas, não há qualquer tipo de estímulo ou incentivo ou reconhecimento. Ela vive num mundo próprio, onde todos devem existir para que ela seja a estrela. Ninguém mais importa, a organização não importa, apenas ela. E por que ela permanece na empresa? Por seu conhecimento de anos, por seu relacionamento com a indústria da moda, pela sua reputação, que faz sua opinião ser a única importante e que é capaz de afetar a carreira de qualquer estilista ou qualquer marca. O próprio chefe dela está na mesma armadilha. O espaço que ela construiu, o poder que ela alcançou, criaram uma situação na qual a empresa não tem mais escolha, a não ser atender aos caprichos de Miranda. As marcas e os estilistas a seguiriam para outra revista e a empresa perderia o faturamento da propaganda. E por que esse filme é tão ilustrativo para a liderança, né? Se a gente for trazer para as organizações de hoje, a gente pode encontrar tipos parecidos com a Miranda. Provavelmente não usando Prada e talvez, e muito provavelmente, sem aquele charme dos cabelos brancos da Meryl Streep no filme. Mas com sinais dessa liderança sem limites, essa liderança destrutiva que impede as pessoas de crescer e se desenvolver. A Miranda representa o poder da hierarquia, um poder construído por um conhecimento técnico das tendências de moda e do conhecimento da indústria, que aumenta sua capacidade de se relacionar e influenciar. E para manter esse sistema vivo, a gestão do medo e a concentração de informações é característica super básica. Lembra que antigamente a gente dizia que informação é poder? Se é poder, por que compartilhar? Quem questionaria Miranda? Há um trecho onde ela diz que eles criavam as tendências. Então não existiam critérios claros para avaliação de um trabalho e os objetivos eram meio que determinados no dia, meio pelo humor da chefe. E dessa forma o trabalho da equipe era meio de adivinhação. Não pensava nas leitoras da revista, que o feedback delas quase que não importava, não pensava nos resultados do negócio, mas pensando no que poderia agradar a diretora e ao seu círculo de influência. E essa onda de mistério, de pouca clareza, levava a custos absurdos, a retrabalho, a uma equipe menos empoderada, porque não havia espaço para questionamento. Isso romperia o sistema do medo. E por que as pessoas trabalhavam para ela? Por que ninguém reclamava dela? Porque ela era a Miranda. Quem sobrevivia aos seus caprichos era considerado mais do que resiliente e preparado para enfrentar qualquer desafio. E qualquer pessoa que fosse demitida nunca mais seria colocada no mercado. Era essa a ameaça, porque a Miranda conhecia todo mundo. Será? Que tipo de relação era essa? Dentro da área de comportamento organizacional, há um conceito chamado de comprometimento organizacional. Há muitas definições, né? Mas eu tento sempre simplificar os conceitos. Basicamente, isso seria um estado psicológico que caracteriza a relação do indivíduo com
com a organização. Há vários pontos que podem ser avaliados nessa abordagem, mas um deles que ajuda a entender o nosso filme é o que avalia diferentes bases desse comprometimento. Esse é um modelo multidimensional, mas um dos pontos é o vínculo do trabalhador. Quanto mais ele tiver um sentimento de lealdade, de seguir cegamente as normas e procedimentos, mais ele se afasta do conceito de comprometimento e se aproxima daquilo que a gente fala que é um consentimento organizacional, uma obediência. Nesse caso, existe uma relação de subordinação clara e uma figura de autoridade, sem a qual a gente não consegue explicar as relações de trabalho. Tudo gira em torno dessa figura. Continuando nessas relações de trabalho, há um segundo conceito que eu acho que é importante a gente falar, que é o conceito de entrincheiramento, que seria algo como estar preso a uma organização e não conseguir enxergar as alternativas. Seja porque você não percebe saída, né? Você não consegue descobrir o que você vai fazer depois disso, seja por falta de opções, porque só existe aquela indústria naquela região, ou por tudo que você já investiu, por toda a carreira e você não quer perder, ou percepção de um preço muito alto a ser pago se você sair dessa organização. Na Runway, a gente pode dizer que havia as pessoas que consentiam, as pessoas que obedeciam e estavam entrincheiradas também pelo medo e por perder todo esse tempo investido. E também haviam aquelas pessoas comprometidas, aquelas que acreditavam que de verdade que seu futuro e carreiras estavam ligados à organização, que eram apaixonadas pelo trabalho, que conseguiam ver ganho mesmo naquela situação tão complexa. O modelo de gestão por medo é um dos modelos mais danosos. Ele destrói a capacidade das pessoas de agir. O medo limita a criatividade, a solução de problemas, o trabalho em equipe. Todos entram no modo assim, sobrevivência. E esse modo de sobrevivência faz com que a gente ative todos os nossos mecanismos de defesa. E a gente vai estar pronto para lutar. Como é que eu vou pensar em algo inovador se eu estou no meio de uma batalha? Como trabalhar colaborativamente se existe um risco iminente perto de você? E o resultado? É uma equipe que simplesmente obedece a comandos e, como tal, vai reforçar a existência do sistema. Então não tem essa preocupação com o resultado. Eu cumpro ordens. É um modelo de liderança que serve de inspiração, só que negativa, para todos os demais. Eu gostaria de parar um momento para analisar a personagem Emily, que é aquela assistente mais antiga. Como é que a Emily agia? Ela era uma mini Miranda. Ela usava o poder da antiguidade, de assistente mais velha, para assustar a nova assistente e criar uma nova hierarquia. Ela reproduzia os modelos de liderança tóxica da Miranda. Ela estava sempre de cara amarrada, sua motivação era só aquela viagem a Paris para a semana de moda para ganhar uma mala de roupas. E mesmo reproduzindo o modelo da gestora e mesmo tentando seguir todas as regras, a Emily não foi recompensada, porque a Miranda escolheu a nova assistente para acompanhá-la na viagem. Mas isso não fez a Emily pedir demissão ou ficar desmotivada. Ela continua esperando por uma nova semana de moda e por uma nova forma de ser recompensada. Nesse modelo, tem só uma possibilidade de crescer, aquela pessoa que se mostrar o espelho do gestor. E depende do olhar do gestor para enxergar quais são esses comportamentos que são repetidos e que vão atender aos caprichos dele. E da mesma forma, como esse gestor agiria diante de situações. Vamos pensar na Miranda. Será que a Miranda era feliz? Será que ela também, de uma certa forma, não estava entrincheirada dentro da organização? Será que ela sentia que tinha possibilidade de sair da Runway? A liderança é muito solitária para quem cria esse tipo de gestão. Será que é um preço que valeria a pena pagar? Eu sei que é um exemplo de cinema, mas quantas vezes a gente vive situações semelhantes? Quantas vezes, mesmo enxergando que está errado, a gente simplesmente continua seguindo e mantendo o mesmo sistema, colaborando para que ele permaneça? A situação do filme pode ser extrema, mas isso pode acontecer em outras áreas da organização, ao se defender um silo, ao não se compartilhar uma informação, ou a privilegiar o interesse individual, colocando em risco os objetivos comuns e o sucesso da organização. Vale a pena abrir mão da sua vida totalmente em função de uma escolha de trabalho? Será que Miranda sobreviveria a uma demissão? A quais interesses Miranda e sua equipe visavam atender? Qual é o futuro da Runway? Será que a Runway seria viva hoje? Será que a liderança forte de Miranda seria capaz de antever os desafios impostos pelo mundo editorial atual? Será que essa empresa é sustentável? Qual o preço que uma organização paga pela manutenção de uma Miranda? E como saímos de uma situação de entrincheiramento? Eu queria deixar vocês com essas perguntas que trouxessem essa reflexão e eu adoraria ouvir o que vocês têm a dizer, tanto sobre o filme como sobre essas questões que eu apresentei. Os nossos contatos estão aí disponíveis e eu adoraria promover algumas discussões sobre esse tema. Me dizem se vocês acham isso uma boa ideia. Até a próxima!